Olá, seguidores. Nesse vídeo, falar sobre PLCA11, o antigo fiago da Plural, que agora está aqui nas mãos da Pátria. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, PLCA11, um fiago pouco conhecido, mas que tem comido quieto, tá? Conheço muitos investidores contentes, bem contentes com o fundo. Até então, ele deu muito pouco trabalho enquanto ele estava nas mãos da Plural barra Genial. Assim, então a Pátria aqui na senha de crescimento aqui, de crescer, comprou Genial, agora o fundo está aqui nas mãos da Pátria. Então, começando aqui pela remuneração em PLCA11, até aqui o interesse de vocês, que aqui a gente tem um dividend yield bem interessante. Aqui que o fundo pagando por volta do R$ 1 por cota, 1,05, a gente está falando de um dividend yield na casa de 1,40% ao mês. Então, realmente um dividend yield bem interessante. E, para ser bem sério, R$ 1 por cota não deveria ser difícil para um fundo que possui uma indexação majoritariamente em CDI em um período Selic tão elevada. A gente pode até ver que ele tem conseguido pagar esse valor com bastante facilidade quando a gente observa o tamanho da reserva que PLCA11 está formando, né? Aqui no relatório mais recente que no momento estou gravando, está falando aqui de 1,22 por cota de reserva. Com relação ao desconto patrimonial, a gente está falando aqui de 24% de desconto. Então, realmente um desconto bem elevado mesmo. E aqui sempre foi um fundo que foi negociado desse jeito, tá? Com desconto lá nas alturas. Então, aqui sem muita novidade nesse sentido. Ok, agora aqui, antes de avaliar aqui o nível de risco, tratar sobre algumas operações aqui que a gente tem que tomar mais cuidado, vou ressaltar para vocês uma possibilidade de fusão que a PLCA tem com o PLAG11, o antigo QAGR11. É, então, é o seguinte, o PLAG11 tinha sido adquirido da Quasar pela VBI e a VBI foi adquirida pela Pátria. Então, temos dois fundos aqui agro, apesar de que esse PLAG é um fundo imobiliário que investe em logística do agro, mas é basicamente tudo agro aqui, né? E olha, pelo que a gente tem pôde observar aqui eh, em outros momentos, acredito que existe uma forte possibilidade de em algum momento a Pátria querer fazer a fusão entre esses dois fundos, tá? Entre PLCA11 e PLAG. E aqui no caso, pelo desconto patrimonial, quem iria se ferrar bastante que seria PLAG11, né? Seria com esse PLCA11 estaria se posicionando de forma muito mais barata. Mas enfim, sejam cientes aqui dessa possibilidade de fusão, apesar de que tem ativos bem diferentes, mas a Pátria ela quer lucro, né? Ela tá nem aqui pelo cotista, que o negócio é fundir os fundos para aumentar a lucratividade. Ok? Agora sim vou começar a tratar sobre o nível de risco em PLCA11. Começando aqui pelos segmentos vestidos. Ah, aqui temos um ponto positivo em PLCA11. É, aqui uma boa diversificação entre os segmentos vestidos. Isso aqui é excelente, tá? Isso aqui diminui bastante o nível de risco aqui nesse fiago, porque algo que é muito comum que a gente pode observar em vários fundos, em vários fiagos, foi uma alta exposição ao segmento de grãos, principalmente em soja. Daí a gente teve, ainda está tendo esse momento ruim aqui para produtores rurais de grão, e muito fiago deu bastante dor de cabeça. Então, essa boa diversificação aqui no setor de atuação é algo que com certeza é muito positivo. Com relação à carteira de crédito, aqui eu já tenho alguns questionamentos, tá? Questionamentos ao nível de diversificação da carteira. Para mim aqui o fundo falha nesse ponto. Temos aqui
os dois principais vendedores com exposição de 10%. Isso aqui não é saudável, Fiagro. Fiagro possui um nível de risco mais elevado. Aqui tinha que ter uma diversificação bem melhor, tá? De ter mais bem diversificado. Até aqui, essas quatro posições aqui estão com uma posição muito elevada para um Fiagro. Aqui Sorocaba Refresco 4,37 começa a ficar um pouco uma diversificação, uma posição mais tranquila. Então, o impacto disso é que acaba que você reduz o potencial aposta que você pode fazer no fundo, porque senão você acaba se concentrando demais e se expondo aqui a um risco muito elevado. Com relação aos problemas e pontos de atenção na carteira de PLCA 11. Aqui o principal ponto de atenção é essa exposição aqui no Fiagro Cotribá. Essa aqui é uma cooperativa que está louca querendo entrar em recuperação judicial, só não conseguiu entrar ainda porque trata-se de uma cooperativa, então ela não tem direito ao recurso da recuperação judicial. Mas a situação da empresa não é muito boa não, tá? Aqui no último relatório, estão até informando que esse Fiago Cotibá segue adimplente com suas obrigações. No entanto, a gente tem que observar aqui porque muitos desses produtos agros eles têm periodicidade de pagamento semestral ou até mesmo anual. Somente que no mês de junho. Daí pode ter alguma surpresa negativa, tá? Aqui não sei dizer se realmente a gente tem alguma parcela aqui no mês de junho, mas por enquanto não tem notícia, mas já vi outros fundos relatando inadimplência da Cotibá. Por exemplo, da Fito em FTCA 11, lá eles já relatam inadimplência por parte da Cotibá. E aqui um detalhe, que isso aqui foi uma compra feita pela Pátria, uma compra bastante questionável. Não me recordo exatamente qual foi o mês que eles fizeram a aquisição, mas já se sabia que essa cooperativa estava em uma situação delicada e mesmo assim a Pátria fez a aquisição. Então, uma baita de uma bola fora, tá? E não foi a única bola fora que a Pátria deu, não. Teve aqui outras aquisições que foram bastante questionáveis. Por exemplo, esse FDIC Ura Mezanino, com remuneração de CDI mais 7,5. Olha, a remuneração de CDI mais 7,5 é muita coisa, tá? Uma remuneração bem elevada mesmo. Para ter um nível de remuneração como esse, a gente já começa a ficar com o pé atrás, né? Aqui já é provavelmente alguma coisa que tem um risco bastante elevado envolvido. E aqui também foi obra da Pátria. E aqui, até então, o PLC11 era um fundo bem high grade, tá? Até high grade demais, algumas posições aqui com uma taxa média bem leve mesmo. Mas como tinha a questão do alto desconto, acabava que ficava ajustava o yield, né? Ficava com um bom dividend yield. E se não estou enganado, que a Pátria, quando ela começou a acrescentar esses CRAs de nível bem mais elevado de risco, não teve um salto tão significativo assim na remuneração, não, tá? Isso aqui de R$ 1 por cota para 1,05, aumentando 5% aqui na remuneração, um salto no nível de risco bem mais elevado. A outra alocação bastante questionável da Pátria foi essa aqui no CRA Copobras. Aqui também, essa é uma devedora que eu já vi dando trabalho para o fundo imobiliário, para o GGRC, aqui com inquilino, não sei se é ainda o inquilino lá do GGRC, mas já deu dor de cabeça para eles, e que também tenho quase certeza que foi uma adição aqui feita pela Pátria. Então, realmente, a Pátria veio aqui, não estragou completamente, mas aqui até então um fundo que não vinha dando dor de cabeça nenhuma, agora o cotista tem que ficar aqui quebrando cabeça com a Cotibá, com a Copabras, com isso aqui, sei lá como é que tá a situação, se tá bom ou não, mas essa taxa aqui é realmente bem suspeita. Então, após a entrada da Pátria, tem uma queda de qualidade enorme aqui no PLCA 11, tá? Aumentou bastante o nível de risco e o rendimento
não teve nenhum salto assim tão significativo, tá? É, agora aqui falando sobre um problema anterior à pátria, seria essa tal de PESA A e Z. Isso aqui é um devedor que está inadimplente, pelo menos lá no fundo de papel da Suno, SNCI. Isso aqui é um devedor que está inadimplente, no entanto, aqui a gente está lidando com ativos diferentes, né? Lá é um CRI, que é um CRA, aqui indexado ao CDI. Não sei como é que está a situação aqui, essas garantias estão aqui possibilitando o pagamento aqui desse CRA, mas essa tal de PES AIZ tá dando dor de cabeça em outros fundos por aí, tá? Com relação ao restante da carteira, não consegui identificar nenhum outro tipo de risco aqui não, tá? Que eu consegui identificar de risco foram esses daqui. Então, concluindo aqui sobre PLCA 11. Olha, o fundo realmente está bem descontado, que torna ele mais atrativo. E que realmente só com muito desconto mesmo, tá? Muito desconto mesmo, é que o fator pátria atrapalha bastante, então há muito cuidado que a pátria pode vir a fazer no futuro, e que também tem que ter um bom controle da exposição, porque a pátria não resolveu essa questão da concentração da carteira. Na verdade, nem sequer ainda resolveu a questão do caixa também, né? O fundo está com 2,43% de caixa. Aqui um fundo que já tinha um tempo sofrendo com essa questão do caixa, e que é uma vergonha, né? Não consegui fazer uma empresa desse tamanho, não consegui fazer locação de 7 milhões de reais. Enfim. Ok, então acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.